O atual ministro Marcelo Queiroga e os representantes da Pfizer. Na manhã da Anvisa. Na terça-feira, ouviremos o Fábio Van Garten e a Pfizer. Na quarta, Fiocruz e Butantan. E na quinta, o ex-ministro Ernesto Araújo e a Sputnik. Então nós já temos para a semana que vem a agenda aqui, já aprovada há pouco pelos senadores que compõem a CPI. Muito bem. Senador Renan, conversando com alguns senadores da base do governo, estão dizendo que estão muito felizes porque até agora não identificaram crime da parte do presidente Jair Bolsonaro, porque não existe, ninguém conhece esse tal decreto que talvez tenha sido minutado lá no Palácio, como disse o ex-ministro Mandetta, e ao mesmo tempo hoje o ex-ministro Tait disse que não recebeu nenhuma ordem para receitar cloroquina. Como o senhor avalia essa posição dos senadores governistas? Acho que não cabe a mim quebrar esse estado de espírito, de felicidade da tropa governista, não. Cabe a mim, não. Meu papel não é esse, não. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, são duas perguntas, por gentileza. A primeira em relação ao depoimento do ex-ministro Tais, que ele revelou que houve pressão para a adoção de remédios ineficazes no Ministério da Saúde. E falou isso textualmente em relação ao Bolsonaro. Então, já é possível dizer que o presidente Bolsonaro fez realmente essa pressão para a adoção desse remédio? E, em segundo lugar, em relação ao ministro Ernesto Araújo, que vem depor na semana que vem, a grande dificuldade, o que os senhores estão querendo estabelecer? Dificuldade com relação à vacinação, insumos da China, já que ele era uma pessoa que realmente tinha uma posição ideológica contra o nosso maior parceiro comercial? Obrigado. Em relação ao ex-ministro Tais, não era preciso ele admitir sobre cloroquina, porque isso aí o próprio presidente se posiciona, né? Não precisa de ninguém. Ele não faz isso escondido numa sala 2x2, chega lá, olha, eu quero que fale da cloroquina. Não, ele fala isso publicamente, então não é uma coisa, não é novidade alguém chegar aqui e confirmar. Em relação ao ministro Ernesto Araújo, é diferente. O parceiro comercial com a China não dá para menosprezar. Nem do ponto de vista do IFA que nós estamos precisando, nem do ponto de vista da economia brasileira. O que nós vendemos de commodities e o nosso intercâmbio da China em relação a trazer tecnologia e mandar para eles grãos, frangos, carne e ferro, é importante para a nossa economia. Então, nós não estamos tratando apenas da vacina ou do vírus. Nós estamos falando algo muito mais importante, porque quando você fecha parcerias comerciais e quando elas param de existir, para retomar, demora anos. E o que nós estamos vendo e preocupados é que esses ataques permanentes à China não é só o vírus que vai matar brasileiros. Também poderá ter problemas econômicos por causa dessa falta, porque nós somos superavitários com a China, diferente dos Estados Unidos, que empata entre exportação e importação. A China nós ganhamos muito, como ganhamos com o Oriente Médio, que também já foi cutucado pelo próprio ministro da Relação Exterior. Mas esse é outro assunto. O assunto agora é vacina, porque a vacina é que vai salvar os brasileiros. Olá, senadores, tudo bom? Boa tarde, aqui é André do Estadão. Eu queria perguntar a vocês sobre a matéria que a gente deu hoje, inclusive um requerimento de informações do deputado Fruit. Ele perguntou ao Ministério da Saúde sobre vacinas, sobre a propaganda que o Ministério faz de 560 milhões de doses de vacinas, e o Ministério admitiu que, na verdade, tem menos que isso confirmado, já contratado. Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto.
O ministro Marcelo Queiroga estará aqui, ele vai falar publicamente para todos nós. Não adianta a gente fazer qualquer tipo de comentário agora, se em menos de 24 horas o ministro estará aqui com a gente. Então amanhã nós vamos saber se tem ou não tem vacina, quais são os contratos e quais as perspectivas, inclusive planejamento para mais 500 milhões de doses para o ano que vem. Porque não espere que essa pandemia a gente não tenha os próximos 2, 3 anos também que está já preparado para ter vacina e não acontecer o que aconteceu esse ano. A CPI tem esse papel também de procurar propostas e procurar que a gente acelere as negociações para mais 500 milhões de doses no ano que vem. Você não acha um pouco grave assim, o governo divulgar um número de vacinas que ele não tem efetivamente ainda? Volto a te repetir, eu vou esperar o ministro Marcelo Queiroga aqui para a gente ter essa resposta. Essa com certeza será uma questão relevante a ser indagada ao ministro Queiroga. Será um questionamento a ser feito. Ok, pessoal? Uma pergunta, senadores, por favor, em relação ao que Mandetta disse ontem sobre a troca de bula de cloroquina por meio de um suposto decreto, isso vai ser aprofundado na CPI? Isso tem que ser novas convocações, novos requerimentos vão surgir? E também o que vocês estão esperando para amanhã? Se também há uma suspeita de interferência política, por exemplo, na Anvisa, o que vai ser de mais relevante? Nós vamos caminhar em qualquer direção necessária. Mas não é papel da comissão parlamentar de inquérito desqualificar o conteúdo do depoimento do ministro Mandetta. Esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Esse é o papel da outra parte, daquela que foi referida aqui como que está com muita felicidade. Não é o nosso caso. Nós queremos investigar com isenção, entendeu? Com imparcialidade, em qualquer direção que for necessária. O depoimento de hoje foi também muito bom, do ponto de vista do que se quer na comissão parlamentar de inquérito, e nós vamos seguir esse roteiro traçado. Só que tem um problema. No andar da carruagem, um ministro que passou só 29 dias, nós passamos desde 10 horas até agora. Imagine quem passou um ano no Ministério, aí nós vamos passar 2 dias aqui ouvindo ele. Pois é, justamente sobre isso, eu queria perguntar de uma questão prática, que os depoimentos eles têm se alongado, tomado o dia todo. Continua prevista a oitiva tanto do ministro Queiroga quanto do Antônio Barra Torres para amanhã, ou é possível que o presidente da Anvisa fique para outro dia? A gente está aqui para pegar no serviço. Vamos começar os depoimentos, esperamos, né? O relator, o presidente, que ninguém queira obstruir, fazendo questão de ordem, temos que pegar logo o depoimento na hora, às 10 horas, e seguir adiante. Concluindo o primeiro depoimento, se o tempo permitir, a gente já emenda o segundo, não tem problema não. E amanhã, com certeza, não tem ordem do dia do Senado, eu acho. Hoje nós paramos por cada ordem do dia. Quando começa a ordem do dia, o Senado, a comissão tem que parar os trabalhos. Então, a gente pode se estender até de noite, sem problema nenhum, para ouvi-los, porque quem tem mais pressa é o povo brasileiro para encontrar respostas. E nós queremos fazer isso o mais rápido possível. Vamos aqui, a última pergunta. Se ficar comprovado que os ataques do governo, como hoje o presidente Jair Bolsonaro fez contra a China, atrapalharam no envio de insumos, isso pode acarretar em algum tipo de penalidade contra o próprio ministro das Relações Exteriores, contra o presidente, contra os filhos, por exemplo, se esse tipo de ataque atrapalhou no envio de insumos, isso pode acarretar em algum tipo de responsabilidade? Obrigado. Nós vamos saber amanhã do Butantan e da Fiocruz, que estão usando, o Butantan usa o IFA chinês. Semana que vem. Aliás, desculpa, semana que vem. Agora seria muito precipitado a gente ter uma opinião sobre isso. Em relação ao presidente, o que a gente faz um apelo ao presidente é que nós estamos todos juntos, no mesmo barco, tentando ajudar o povo brasileiro. Não tem quem é contra ou a favor. Nós somos a favor da vida e eu creio que ele também seja a favor da vida. E a minha posição, e a posição do vice-presidente, e a posição do relator, tem que ser uma posição muito equilibrada e não aqui tirar conclusões precipitadas, porque nós não temos interesse nenhum que o Brasil se torne um país dividido e sem uma conclusão necessária para salvar vidas. E o que salva vidas, isso está comprovado, não é nenhum remédio.
é vacina, e é 2 vacinas por brasileiro. É esse o nosso objetivo, é isso que nós vamos procurar dar ao povo brasileiro. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado e até amanhã. Por gentileza, uma última sobre a agenda, só com relação ao ministro Paulo Guedes. O senhor apresentou ontem o requerimento. Hoje o ministro Taixe, que ficou 29 dias no cargo, disse que jamais se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu queria saber se isso vai acelerar o convite a Paulo Guedes e também sobre aquela questão da possível acareação entre Fábio Weingarten e o ex-ministro Pazuello. Longe de mim aqui defender o ministro Paulo Guedes, mas o ministro Taixe também disse que não faltou recursos, que todas as solicitações que ele fez, o ministro da Economia foi muito solícito, não teve problema desse. Foi o que ele disse, podia até não conversar. Olha, eu já fui governador e posso dizer uma coisa para vocês. O secretário, ele vai com o secretário de Fazenda e pede tudo, e nem tudo é possível ser dado. Então, não tem um ministro de Estado, seja desse governo ou dos outros governos, que não reclame do ministro da Economia ou do ministro da Fazenda. Não tem um. Não tem um secretário que não reclame para o governador do Estado ou para o prefeito em relação ao secretário de Fazenda do Estado ou ao secretário de Finanças do município. Sim. Isso é a lógica. Até porque a pessoa está faltando tudo no Ministério e a gente tem que administrar bem. Essa é uma questão. O que foi colocado ontem, que já é um pedido, já é mais de um pedido, que no momento certo, eu acho que sim, vamos ter que chamar todo mundo. Eu acho que nesse momento nós estamos seguindo uma cronologia. Eu não estou defendendo o Paulo Guedes, tenho minhas divergências em relação a ele, e se aprofunda cada vez mais, mas eu acho que agora, nesse momento, nós temos que preservar a imagem brasileira economicamente fora do país. E sobre isso, Omar, eu queria só dar uma... O problema do ministro Paulo Guedes não é efetivamente essa coisa do recurso. Não. O problema do ministro Paulo Guedes é que ele tem feito declarações estapafúrdias. Não são boas, é isso aí. E essas declarações soam para a gente como uma autoconvocação dele. Eu não sei se o estado de espírito dele é esse. Tá bom? Você está resistindo para mim.